Você já parou para pensar que há um mistério profundo, uma presença invisível que moldou o universo, atravessou os séculos e hoje deseja habitar em você? O Espírito Santo. Quem é ele, realmente? Não um conceito, não uma ideia abstrata, não uma força impessoal, mas a presença viva de Deus, a essência que sustenta tudo o que respira, o fogo que queima nos corações que o buscam, o sopro que traz vida ao que estava morto. Prepare-se, porque hoje, nesta jornada, você vai descobrir a verdade esquecida sobre o Espírito Santo. Vamos penetrar nos mistérios das Escrituras e da história. Vamos romper com visões limitadas e revelar o que de fato significa viver uma vida cheia do Espírito. Uma vida que não é marcada por esforço e cansaço espiritual, mas por poder, presença e transformação diária. E antes que avancemos, curta este vídeo e inscreva-se no canal, pois esta palavra pode tocar não só você, mas muitos que anseiam por mais da presença de Deus. Agora, respire fundo, abra seu espírito, porque o que será revelado pode transformar sua fé para sempre. Você já se perguntou, quem é o Espírito Santo? Não como um conceito distante, nem como um mero símbolo da fé, mas como a presença viva, eterna, que moldou o universo e agora deseja habitar em você. Desde o princípio ele estava lá, antes que houvesse luz, antes que o tempo existisse, antes que o homem respirasse pela primeira vez. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1 e 2. Invisível, insondável e infinitamente real. Ao longo da história sagrada, ele se revelou em símbolos e manifestações, como vento que traz vida, como fogo que consome e purifica, como óleo que unge reis e profetas, como pomba que repousa sobre o Filho amado. Mas todos esses são apenas vislumbres da sua verdadeira natureza. Na eternidade da Trindade, o Espírito Santo é aquele que procede do Pai e do Filho. Não é subordinado, mas coeterno e consubstancial, aquele que glorifica o Filho, tornando real a obra da redenção. Ele não fala de si mesmo, mas diz tudo o que ouve do Filho. João 16, 13 e 14. Ele é a força que manifesta na terra o que foi decretado no céu. Foi o Espírito quem inspirou os profetas, quem falou através dos patriarcas, quem capacitou guerreiros, reis e servos. Foi ele quem veio sobre Maria, e pelo seu poder, o Verbo se fez carne. Foi ele quem conduziu Jesus no deserto, quem ressuscitou Cristo dos mortos. E foi ele quem, em Pentecostes, desceu como fogo sobre os apóstolos, inaugurando a era da Igreja. Hoje, esse mesmo Espírito continua a agir. Não mudou, não cessou, não se apagou, mas o mundo moderno, a Igreja moderna, muitas vezes o reduziu. O Espírito Santo não é um ritual, não é um adorno litúrgico, não é um plus para vidas espirituais já programadas, não é um substituto para estratégias humanas ou técnicas religiosas. Mas quantos o tratam assim? Alguns buscam seus dons sem desejar sua presença. Outros querem seu poder, mas rejeitam sua santidade. Muitos ignoram sua pessoa, reduzindo-o a uma experiência emocional ou a um dogma frio. Mas ele não pode ser manipulado, não pode ser domesticado. O Espírito sopra onde quer, age como quer. Ele é Deus, e é Ele quem, de forma prática e diária, sustenta a jornada do crente. Ele consola o quebrantado, fortalece o fraco, guia o perdido, testifica ao coração que somos filhos de Deus, convence do pecado, da justiça e do juízo, revela a verdade, fala por meio da palavra e, quando permitido, transborda em dons e frutos, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sem ele, tudo se torna esforço humano. Sem ele, até mesmo a disciplina espiritual se esvazia. Mas com ele, a vida comum se torna sobrenatural. O Espírito Santo também atua como nosso mestre. Ele nos conduz em toda a verdade, revelando os mistérios das Escrituras e trazendo clareza às questões mais profundas da alma.
Ele abre os olhos do entendimento para que possamos discernir os tempos e as estações de Deus. Ele nos lembra as palavras de Cristo no momento exato em que mais precisamos delas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando as palavras nos faltam. Ele fortalece o homem interior, capacitando-nos a resistir às tentações e a perseverar nas provações. Ele gera em nós uma nova natureza, moldando-nos à imagem de Cristo. Mas há erros que, infelizmente, permeiam a compreensão moderna do Espírito Santo. Muitos, em busca de experiências sensacionalistas, acabam caindo em engano. Outros tentam limitar sua ação a um conjunto de doutrinas ou a práticas rígidas, sufocando sua liberdade. Há ainda aqueles que o ignoram completamente, vivendo uma fé meramente intelectual e desprovida de poder. O Espírito Santo não se submete às agendas humanas. Ele não responde a manipulações emocionais. Ele não é ativado por fórmulas. Sua presença é atraída por corações rendidos, por vidas que desejam ardentemente conhecê-lo e ser transformadas por ele. Mas existem barreiras que silenciam sua voz. O orgulho, o pecado oculto, a religiosidade sem vida, a resistência interior que diz: até aqui, Espírito Santo, daqui em diante eu controlo. Mas não se pode encher um vaso que já transborda de si mesmo. Não se pode viver cheio do Espírito sem antes esvaziar-se, porque a promessa continua: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38. Como ativar, então, uma vida cheia do Espírito? Não com fórmulas, não com performance, mas com rendição sincera, com oração ardente, com uma busca constante, com um coração que dia após dia se curva e diz: vem, Espírito Santo, reina em mim. E quando ele reina, tudo muda. O ordinário se torna sagrado, o impossível se torna possível. As cadeias se quebram, o medo se dissipa. A presença dele não é uma visita, mas um governo. A história da Igreja está repleta de homens e mulheres que, ao se entregarem completamente ao Espírito, experimentaram uma vida de poder e transformação. Missionários que cruzaram oceanos sem medo, mártires que enfrentaram a morte com paz e coragem. Servos humildes que, cheios do Espírito, impactaram gerações com a simplicidade do Evangelho. Lembre-se de Pedro, o discípulo impulsivo que jurou fidelidade, mas na hora mais sombria negou o Mestre 3 vezes. Medo, vergonha, fraqueza. Mas quando em Pentecostes o Espírito Santo desceu, Pedro não era mais o mesmo. De um homem vacilante, tornou-se uma rocha. Levantou-se diante de milhares e, com ousadia, proclamou a verdade. 3.000 almas foram tocadas e salvas naquele dia. Tal é o poder do Espírito Santo: transformar o fraco em forte, o temeroso em ousado, o quebrado em testemunha viva. Missionários que cruzaram oceanos sem medo. Mártires que enfrentaram a morte com paz e coragem. Servos humildes que, cheios do Espírito, impactaram gerações com a simplicidade do Evangelho. O Espírito não busca vasos perfeitos, mas corações dispostos. Ele anseia por espaços onde possa habitar plenamente, onde sua presença não seja tolerada, mas celebrada. Cada dia é uma nova oportunidade de aprofundar essa comunhão, de ouvir sua voz suave em meio ao ruído do mundo, de ser guiado em decisões grandes e pequenas, de ser sensível ao seu toque e obediente às suas direções. Uma vida cheia do Espírito é uma vida de contínua transformação. Não um evento isolado, mas um caminhar diário, uma jornada de crescente intimidade. É um viver onde cada respiração é uma oração, onde cada passo é um ato de fé, onde cada palavra é inspirada pela graça. É tempo de despertar, de romper com a rotina espiritual vazia, de abandonar as fórmulas estéreis, de buscar mais, muito mais do que já foi experimentado, pois o Espírito Santo não se esgota. Sua presença é inesgotável, seu poder ilimitado, sua glória eterna. Esta é a verdade esquecida sobre o Espírito Santo.
não um acessório da fé, mas a própria essência dela. Não um detalhe do cristianismo, mas o sopro que dá vida à igreja. Que você não se contente com uma fé sem fogo. Que não aceite uma vida sem presença. Que não viva um cristianismo sem espírito. Abra-se, renda-se, clame. Pois quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Se esta palavra tocou o seu espírito, escreva nos comentários: Vem Espírito Santo. Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem, pois o Espírito Santo deseja se mover hoje e sempre.